Bom dia. Bom, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o transe, especificamente o transe mediúnico. E a gente vai trazer algumas ideias e algumas hipóteses que a gente está levantando a partir das informações que a gente tem do André Luiz e com base no conhecimento que a gente tem hoje dentro da medicina, né? Então, assim, apesar de ser um assunto complexo, eu vou fazer o resumo do resumo do resumo, e aí a gente vai para tentar dar uma ideia geral para vocês. As pessoas que realmente gostarem do assunto, quiserem se aprofundar, eu coloquei com bastante detalhes, inclusive com uma base teórica antes no livro Da Alma ao Corpo Físico. Então, assim, quem quiser se aventurar, a primeira parte do livro eu trago noção de anatomia, depois de fisiologia, para depois entrar na questão da mediunidade. Então, mesmo quem não é da área, mas que trabalha com mediunidade e tem interesse, o livro está à disposição. Tá? Então, a gente vai começar falando sobre a definição de transe. E eu gosto sempre de começar procurando a definição no dicionário mesmo. Então, eu fui no Michaelis e eu achei uma definição bastante interessante. É a seguinte: transe, para o Michaelis, alteração da consciência causada pela ausência de percepção do meio ambiente. Eu já gostei disso, porque o transe, para a neurociência, é considerado um estado de consciência alterada. Então, essa definição até aqui está de acordo com o que a gente com o conceito neurocientífico, né? Por meio de perda das sensações físicas e mudança de comportamento. Veja, é um momento em que a atenção do indivíduo não está mais focada nele mesmo. Então, ele tem uma perda das sensações físicas, da consciência corporal dele, e uma mudança de comportamento, que é aquele quadro dissociativo que a gente falou na sexta-feira. É um quadro dissociativo não patológico. Tá? E aí depois ele complementa, que podem ser causadas por estímulos sensoriais, psicológicos ou ingestão de drogas. A ingestão de drogas, a gente vai falar aqui também, mas a gente consegue, por exemplo, situações de transe com o uso do santo daime ou ayahuasca, que é dimetiltriptamina. A gente vai falar dessa substância aqui. Então, é uma situação que pode ser provocada por droga. A droga, ela pode provocar quadros alucinatórios, em que você tem visões ou percepções desconexas, ou ela pode ser psicodisléptica, em que você tem essa, dependendo da dose e da droga, que te dá essa condição de uma percepção extrasensorial, que é o que acontece na situação do uso do chá. Mas eu também posso ter um estímulo sensorial, né? E isso pode acontecer com determinadas situações, como, por exemplo, diminuir a luz. Por que diminuir a luz é utilizado normalmente em reunião mediúnica? Porque você tem uma diminuição do aporte do estímulo externo, né? Então, diminuir a luz, silêncio, ou então uma música bem baixinha, calma, né? Você não pode estar apertado, você não pode estar com o estômago cheio, você tem que estar em bypass, né? O seu estado de percepção física do meio tem que estar o mais baixo possível para facilitar a entrada no transe. Então, se você tiver com dor de dente, vai ser muito difícil você entrar em transe, porque a dor de dente vai estar ocupando o teu cérebro, vai fazer com que o teu cérebro esteja funcionando ocupado com a dor, falando assim: resolve isso, por favor, resolve isso, por favor, resolve isso, por favor. Não é? Então, é uma situação... Você pode ver, por que dói mais à noite, qualquer dor? Porque à noite está escuro, porque à noite está silêncio, porque à noite os estímulos são menores. Aí fica só a dor. Não é? Então, para você entrar em transe, você precisa estar com o input de estímulos no seu cérebro baixo, para que isso seja mais fácil, mais simples. E algumas coisas podem fazer com que você entre em transe, né? Um som repetitivo, um mantra, né?
Por exemplo, o Pai Nosso é um mantra. Né? O Pai Nosso é uma oração que resume toda a doutrina do Cristo. Mas na hora que você está rezando, você não está meditando sobre o que você está falando. Você está usando o som para te colocar dentro de uma vibração diferente, de uma vibração, de um tom, né, vibracional adequado. Então, ele acaba funcionando como um mantra. E os aspectos psicológicos, que é você se concentrar, você se ver como o médium que vai entrar em transe e que está ali se colocando à disposição da espiritualidade. Então, eu achei essa definição muito adequada. Ela vem bem ao encontro do que a gente está querendo dizer do transe mediúnico, tá? Então, a definição de mediunidade, muita gente já falou aqui, eu mesmo na sexta-feira. Então, está lá no livro dos médiuns, e eu acho que a gente precisa ter essa referência, né? Eu tenho tido alguma preocupação muitas vezes, porque nós espíritas, a gente é espírita agora, né? Mas teve várias encarnações que a gente não foi. E pelo pouco que eu sei do nosso currículo vitae, que não é lá muito nobre, nós já fizemos as nossas incursões pela igreja e fizemos muita bobagem, né? O meu medo é repetir a bobagem agora. Então, quando você pega um texto, que é um texto representativo, como Jesus que traz as parábolas, e você interpreta de maneiras diferentes a parábola, até aí tudo bem. Mas você pegar um texto objetivo e científico como o de Kardec e começar a querer dar nó em pingo d'água, você começar a querer reinterpretar o que... Não, está escrito isso, mas não foi o que ele quis dizer. Não. Está escrito e foi o que ele quis dizer. Não é? A doutora Ivene usou um termo outro dia que eu achei interessante. Tem esse negócio do raiz e Nutella, né? A gente tem que ser espírita raiz. Não tem espírita Nutella. A gente já está pondo penduricalho no espiritismo para inventar coisa nova. Não tem novidade? Como novidade? A gente nem aprendeu o básico ainda. Não é? Você nem comeu o almoço que é a sobremesa. Calma, vamos aprender, né, direitinho o que ele trouxe. A gente tem um trabalho aí de 70 anos do André Luiz, a gente está começando a destrinchar agora. Então, não é uma questão de ter novidade, é uma questão de você aprender o básico, né? Então, essa coisa eu acho importante. E está ali, no livro dos médiuns, a definição de mediunidade como faculdade inerente a todos os seres. E olha que interessante, eu até grifei ontem à noite isso. Todos os seres, tá? Ele não está falando só de nós, seres humanos. É óbvio que nosso psique complexo, essa mediunidade tem uma outra dimensão, né, em nós, do que vai ter num animal. Mas os seres vivos, os animais, eles são nossos irmãos. Até outro dia nós estávamos lá, fazendo o que eles estão fazendo, aprendendo do jeito que eles estão aprendendo. Tá? Então isso é uma outra coisa importante para a gente sair desse lugar de achar que nós somos os privilegiados, né? Que Deus criou a gente separado do resto. Vamos ser mais humildes e vamos perceber que a gente faz parte da criação. A criação não foi feita para nós. Nós fazemos parte da criação, né? Então, é inerente a todos os seres e que lhes dá a capacidade de perceber em um grau qualquer a influência dos espíritos. Eu estava pensando numa outra coisa ontem também, que eu falei que todo mundo é médium, né? Que tem o médium que é ostensivo, a gente vai falar um pouquinho disso agora, mas assim, se você tivesse alguém que não fosse médium, que não tivesse nenhuma percepção da mediunidade, ele nunca ia ser obsediado. Porque para você ser obsediado, você não tem que estar percebendo alguém ou algum espírito que está te influenciando. Isso é o quê? É ou não é mediunidade? Então, se é que tem alguém que não tem mediunidade, ele seria uma exceção da exceção. Tá? E eu vejo assim, todos os nossos sentidos têm alguém que tem privação. Tem o cego, tem o surdo, não é? Mas vocês conhecem, tem o paciente com Hansen, né, com a lepra, que não consegue perceber o tato, né, não sente dor. Mas será que a mediunidade, além da mediunidade ostensiva, da mediunidade consciente, será que não tem uma mediunidade que viria mesmo sem a pineal? Que a gente perceberia com o nosso corpo, através dos poros, como foi dito ontem, né, que o Alberto até brincou? Então, eu acho que é isso. Por quê? Porque nós não somos daqui.
Nós estamos aqui. Nós somos do mundo espiritual, do plano espiritual. É lá que é a nossa casa. Então é muito mais lógico a gente estar conectado com a nossa origem, e é onde está a nossa essência, do que com esse plano, com esse mundo aqui. Né? Então, essa definição, para mim, é uma coisa importante também, e é uma coisa para a gente meditar, para a gente pensar. Então, todos nós temos, portanto, é uma capacidade orgânica ligada à disposição dos tratos neurais. Tá? É possível mudar isso? É possível incrementar isso? É possível criar novos tratos neurais? Mas é difícil. Tá? A neuroplasticidade, que é uma característica do sistema nervoso, que está sendo muito estudado hoje em dia, ensina isso para a gente. Né? Se você pega uma criança, até os 7 anos de idade, tudo que acontece com o cérebro dessa criança, qualquer lesão, qualquer alteração, ela tem uma plasticidade muito grande. Então, por exemplo, você pega uma criança que nasceu com uma alteração no cérebro. Tem um caso muito famoso de uma jovem formada já, inclusive com pós-graduação, e que ela sofreu um trauma num acidente de carro, foi fazer uma tomografia, ela só tinha metade do cérebro. Ela não tinha o hemisfério esquerdo, ela tinha só o direito. E nunca ninguém tinha identificado esse problema nela. Ela era uma pessoa normal. Por quê? Porque ela nasceu desse jeito. Então, o hardware dela era um hemisfério. E ela programou com os softwares o lado esquerdo. E ela tinha algumas características que depois foram estudadas e que, inclusive, foram descritas, né, dentro desse processo de neuroplasticidade. Então, tudo que acontece até os 7 anos é fácil de mudar. Mas depois desse período, que é chamada data limite, em que há uma certa estabilidade, uma definição dos programas, é difícil você reprogramar uma área. Então, é por isso que, se você pega um paciente que sofreu um acidente vascular cerebral e uma área do cérebro dele morreu, aquela área que morreu, ela precisa ser substituída por uma outra área. Então, você vai no fisioterapeuta, o fisioterapeuta é o profissional que está acostumado a fazer isso. Ele vai recrutar outras áreas do seu cérebro para fazer aquilo que aquela área que morreu não faz mais. Né? Então, esse processo é um processo biológico, natural. Isso pode acontecer na mediunidade? Então, eu posso desenvolver algum tipo de mediunidade ao longo da minha vida, depois, né, do meu cérebro já estar estável? Pode. Mas, muito provavelmente, não vai ser nada tipo Chico Xavier. Entende? É o que eu digo. Você precisa... Por que o Pelé era o Pelé? Ou é o Pelé? Por que ele jogou daquele jeito? Porque existia uma confluência de coisas, mas ele tinha uma habilidade acima do normal, né, para fazer aquilo ali. Tá certo? Então, tem gente que tem esses dons. Tem já nasceu desse jeito. Então, se ele trabalhar essa habilidade dele, ele vai se aperfeiçoar e vai melhorar cada vez mais. O outro que nasceu com uma capacidade menor e trabalha aquilo, também vai melhorar, mas vai melhorar em relação ao que ele é inicialmente. Tá certo? O grande problema que eu vejo é quando você tem o dom, aquilo é muito evidente em você e você não sabe o que fazer com aquilo. E você está num ambiente em que aquilo é reprimido. Aí pode ser que dê problema, né? Porque você vai começar a ser classificado como louco e essas coisas, e na verdade, uma função física, né? Esse livro do Herculano Pires, eu confesso para vocês que eu entrei em contato com esse livro recentemente, e eu achei muito interessante que ele bota uma classificação de mediunidade de duas maneiras: a mediunidade estática, natural, e a mediunidade dinâmica, que ele chama de mediunato. A mediunidade dinâmica seria o que nós chamamos de ostensiva. É que eu não gosto dessa palavra ostensiva para falar da mediunidade, porque ostensivo seria o tempo todo. E mesmo um médium ostensivo, tem médium que vê o tempo todo, mas eles são raros. Essa mediunidade ostensiva que a gente fala, geralmente é a mediunidade que é perceptível, né? Que é essa que o Alberto Almeida classificou como paranormal. Então, é aquele médium que vê o espírito, que ouve,
que faz uma psicografia, que tem a psicofonia, que tem uma mediunidade séria, que você percebe que há realmente um contato com o plano espiritual, né? Diferente daquele outro que não tem nenhuma percepção aparente, que se diz, esse não é médium. Você é médium? Não, eu não sou médium. Mas o Décio falou que todos são médiuns, então, como é que a gente fica? Na verdade, é isso mesmo. O que a gente classifica como não médium é o que tem a mediunidade estática, ou natural, né? Que é o que todo mundo tem. Então, você tem inspiração, você tem intuição, você é passível de sofrer um processo obsessivo, você pode ter uma visão, de vez em quando, né? Uma coisa que eu estava lembrando outro dia, desde guri, e eu não fazia a menor ideia que era, eu tenho mediunidade olfativa. Então, às vezes eu ia na casa de alguém e sentia cheiro ruim, e falava, nossa mãe, está um cheiro ruim aqui. Minha mãe falava, não está mesmo, como assim, menino? Aí, às vezes, eu ia chegava perto de alguém e falava, nossa, que perfume gostoso. Aí ficava todo mundo olhando para a minha cara, ninguém sabia, ninguém estava sentindo o cheiro, né? E eu tenho, de vez em quando, isso é tão nítido para mim, é uma característica, é mediúnico, né? E eu tenho isso já há algum tempo. Essa seria uma mediunidade dinâmica, mas eu tenho a estática também, todo mundo tem. Então, essa divisão, no dizer do Herculano Pires, eu acho que é muito mais precisa em termos científicos, né? E eu tenho tido a tendência de usar mais essa definição, essas palavras, né, para definir o que a gente está querendo dizer. Bom, então o transe mediúnico é um fenômeno fisiológico com implicações espirituais relacionado à genética e ao desenvolvimento neural. Essa é a conclusão que eu tirei. Tá? E por quê? Porque o transe mediúnico é uma situação fisiológica específica, né, que precisa ser muito bem estudada pela medicina, e está começando agora a ser estudada pela medicina. Como eu sou médico e sou espírita, muitas vezes as pessoas vêm fazer perguntas assim, olha, eu sou diabético, eu posso ir para a reunião mediúnica? Eu não sei. Olha, eu sou hipertenso, eu posso ir para a reunião mediúnica? Não sei. Você sabe que uma das impressões que eu tinha é que quando o médium estava recebendo aquele espírito sofredor, aquele espírito revoltado, e aquela coisa, eu falava, nossa, a pressão dele deve estar lá em cima, ele deve estar taquicárdico. Eu ficava preocupado, né? E agora, com o trabalho do Marco Aurélio, que eu vou apresentar para vocês, eu estou relaxado, eu estou tranquilo, porque se está recebendo um espírito orientador ou um espírito sofredor, o seu corpo está reagindo do mesmo jeito, né? Há uma certa proteção fisiológica, eu imagino, né? Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Então, essa questão fisiológica, ela como eu disse, uma boa parte é herdada, tem a ver com a sua genética, tá? E uma boa parte tem a ver com o seu desenvolvimento, a sua prática. Eu procurei na internet e achei essa classificação no site da FEB, que inclusive foi a Marta Antunes que escreveu, e ela coloca 3 graus de transe mediúnico, o superficial, profundo e o parcial. E ela faz essa divisão, levando em consideração o nível de consciência do médium, que é uma outra coisa que foi perguntada ontem aqui, e eu achei muito legal a resposta que o Wellington deu. Quer dizer, são tipos diferentes de médiums, mas isso não classifica a mediunidade dele como boa ou má. A gente tem essa ideia, o cara está inconsciente, o animismo é menor. Nem sempre, porque ele está inconsciente, mas está encarnado. E está passando pelo filtro do cérebro dele. De alguma maneira, aquilo pode estar sendo contaminado ou não. Então, nenhuma produção mediúnica pode ser aceita sem uma avaliação prévia, né? Não importa de que médium venha. Porque se o médium está ali, sinceramente colocado e disposto a receber a comunicação mediúnica, para ele receber a comunicação mediúnica, ele não pega o CPF do espírito, não é? O espírito ele chega e fala assim, quem vai dar a comunicação? Hoje aqui é o Dr. Bezerra. Por favor, Dr. Bezerra, o seu CPF? Impressão digital? Vamos ver a sua íris, se é o senhor mesmo? Não tem isso. Então, como é que você vai saber se é o espírito ou não que está dando a comunicação? É através do conteúdo, né? A gente fica muito preocupado com o nome. Esses espíritos, eles acho que nem sabem mais que é o nome deles, porque eles já tiveram tantas encarnações importantes aqui no planeta. A última é essa, mas não começou hoje, né? Não é assim? Então, a gente sempre fica querendo olhar para trás para ver se a gente foi alguma coisa importante no passado, né? Gente, não foi.
essa aqui é a melhor. Se essa é a melhor, o passado é pior. Então, deixa quieto, é melhor não ficar muito pesquisando essas coisas, né? Porque a sua versão 2019 é a melhor de todas, né? Se ela já não é grande coisa. Outro dia, no final da reunião mediúnica, eu recebi uma mensagem, e aí, na hora que terminou a mensagem, o Espírito falou assim na minha orelha, assim, olha, Décio, se você não fizer nenhuma bobagem daqui até o dia do seu desencarne, essa vai ser a primeira encarnação da sua existência que você não vai se arrepender. Eu não sabia se eu ficava feliz ou triste com a mensagem. Eu sei que no final eu cheguei a pensar assim, será que não era bom eu ir logo? Que eu não sei se eu vou aprontar alguma daqui até, não sei lá quanto tempo eu vou viver, né? Aí quando eu fiz 55 anos, agora dia 2, né? Eu e o Cláudio somos do mesmo mês, né, Cláudio? Aí eu pensei assim, será que já não estava na hora? Né? Melhor sair enquanto está ganhando o time, né? Mas, pelo visto, eu acho que não, né? Então, essa questão da mediunidade mais superficial, mais profunda ou parcial, a profunda é quando você não lembra nada do que aconteceu, e é muito interessante você ver esses médios, porque depois da comunicação, ele sai do trânsito e fala assim, o que aconteceu? O que ele falou? Né? Ele está mais ansioso que a gente, né? A superficial, que é o médium que está completamente consciente do que está acontecendo, e ele pode fazer a avaliação disso, e a parcial, quando tem momentos em que isso acontece de uma maneira mais profunda ou não. Tá? Então, isso seria também uma forma de classificar o transe muito interessante. De qualquer maneira, a mediunidade tem esses dois lados. Um lado, que é o lado espiritual, que está ligado à sintonia mental, e isso foi muito bem colocado aqui durante todo esse congresso. O grau de desenvolvimento moral do médium, que é muito importante. Então, a mediunidade é uma coisa que te força a ir para frente. É igual filho. Não é? Se você tem filho, você quer que ele seja uma pessoa de bem, o que é que você tem que fazer? Você tem que dar o exemplo. Então, o filho educa mais o pai do que o pai educa o filho. Porque você vai começar a colocar em prática o que você acha que é uma pessoa boa, porque tem alguém olhando para você. Né? Então, por isso que eu acho que os meus filhos me fizeram melhor. Eu espero que eu tenha feito um pouco de bem para eles, mas eles vão aprender de verdade quando estiverem os deles. Né? Então, esse grau de desenvolvimento moral, ele vem na carona da mediunidade, porque se você não for uma pessoa legal, se você não tiver pensamentos bons, você vai ser um perturbado. O tempo todo você vai estar mal, incomodado. Então, a mediunidade te força a ser uma pessoa melhor, para o teu próprio bem-estar. Né? E esse lado espiritual é uma coisa que é muito forte na mediunidade, mas tem um lado fisiológico, que está relacionado às funções neurais, às funções endócrinas, às repercussões biológicas e físicas do que está acontecendo no seu corpo enquanto você está em transe mediúnico. Então, os médiums são essas antenas que recebem informações dentro da frequência de onda em que eles estão ajustados. E eles ajustam a frequência de onda, não é ninguém de fora. É o próprio médium que faz isso. Então, o livro dos médiuns, ele traz todas as informações que a gente precisa ter para essa questão espiritual da mediunidade e a sua prática. Agora, e a questão fisiológica? Então, se por um lado nós espíritas temos esse tesouro, que é a doutrina, que está nos trazendo as informações necessárias, a questão fisiológica, ela começa a ser estudada pelo André Luiz, né? E hoje, né, diante das pesquisas científicas, eu acho que a gente tem que desenvolver esse lado. É a nossa tarefa nesse momento para esclarecer e aumentar um pouquinho mais o entendimento desse fenômeno. Eu achei que era você, mano, já ia ter um infarto. E agora eu estou começando a parte mais complexa. Eu não estou fazendo bullying com você, pode me avisar na hora também. Então, eu vou trazer aqui para vocês a hipótese. É uma hipótese, tá, pessoal? Não está nem no André Luiz. O que eu entendo, como eu dei aula de fisiologia há muitos anos, eu entendo como eu entendo o funcionamento do cérebro e como eu vejo a mediunidade dentro desse funcionamento, tá? Então, é uma hipótese, tá? Para a gente entender, a mediunidade é uma senso-percepção. Então, a gente tem que estudar a senso-percepção, a fisiologia da senso-percepção. Então,
o que é a sensopercepção? É a nossa capacidade de perceber o que está acontecendo no meio. Então, por exemplo, nesse momento, o que é que está acontecendo no meio? Um frio danado, não é? Nós estamos percebendo o frio, está todo mundo com frio, você pensa como é que você vai fazer, aí, não é? Então, o que você vestiu hoje de manhã foi uma decisão que está ligada à sua percepção do meio. Você, não, hoje eu vou botar uma roupa mais quente, hoje eu vou... O que você vai comer está relacionado ao que está acontecendo. Né? Se você está frio, você pensa numa feijoada, você pensa no chocolate quente. Se está calor, você pensa num sorvete. Não é assim? Então, por quê? Porque o meio te dá informações e você tem que perceber essas informações para que você possa se adaptar ao que está acontecendo no meio. A sensopercepção, ela tem essa tarefa, essa função de fazer com que você esteja conectado com o meio e que você possa se adaptar da melhor maneira possível a esse meio para você ter mais facilidade de estar vivo e confortável nesse meio. Então, a percepção dos estímulos do meio, ela é dada através desse sistema que é montado a partir de receptores. Então, os receptores são todas as estruturas neurais diferenciadas para um tipo específico de estímulo, como, por exemplo, a sua retina, que percebe luz, ou o seu ouvido, que percebe som, as suas papilas gustativas, que percebem o sabor, né? As terminações nervosas livres, as de ponta expandida, que vão perceber o tato, e assim por diante. Tá? Todos esses receptores, eles vão captar esses estímulos, vão perceber esses estímulos, e vão transformar esses estímulos em pequenas ondas eletroquímicas, que nós chamamos de potencial de ação, que são a linguagem dos neurônios. Os neurônios, eles funcionam de uma forma binária, é uma transmissão analógica. O neurônio tem duas condições, ou ele está em repouso ou ele está ativado. Ou é sim ou é não. Então é uma transmissão digital. Tá? E isso vai ser dado a partir da percepção analógica dos receptores. Então, se está frio, o receptor percebe o frio, isso é transformado em um potencial de ação, vai cair no teu sistema nervoso periférico e vai em direção ao seu sistema nervoso central. Ou seja, vai entrar pela medula espinal e vai até o encéfalo. Tá? Medula espinal é o que está dentro da tua coluna. É a parte do sistema nervoso central que está dentro da tua coluna. E encéfalo é tudo que está dentro da sua cabeça. Tá? Todas as estruturas que estão dentro da sua cabeça, incluindo o seu cérebro, que o seu cérebro é diferente de encéfalo, o cérebro é uma parte do encéfalo, né? Tá ali, é um centro de processamento de informações e um centro tomador de decisões. Tá? Quando esse estímulo que nós chamamos de aferente, ele vem pela medula e chega no encéfalo, ele vai bater obrigatoriamente numa área chamada de tálamo. O tálamo é essa região do diencéfalo. O diencéfalo é essa porção mais central do nosso encéfalo. Eu coloquei ali em vermelhinho para vocês terem uma ideia de onde fica o tálamo. Fica bem no meio da sua cabeça. E esse tálamo, nesse desenho colorido aí, mostra as estruturas do tálamo. Nós chamamos isso de núcleos talâmicos. O núcleo talâmico é uma região que recebe algum tipo de estímulo. Então, ele faz uma discriminação inicial. O que isso quer dizer? Se você espeta uma agulha no seu dedo, você vai perceber a dor da agulhada. Mas o que é que vai entrar pelo seu nervo e vai até o tálamo? Potencial de ação, esses choquezinhos. Se você está vendo alguma coisa, hein? A luz bateu na sua retina, aquela luz fez um estímulo na sua retina. Esse estímulo vai ser transformado em quê? Em potenciais de ação. Os mesmos choquinhos que foram formados quando você espetou o seu dedo com a agulha. Ou do sabor do café que você tomou, vira também choquezinho. Ou seja, o que é que chega no tálamo? Um monte de choquezinhos. Não chega cor, sabor, não chega. Chegam choquezinhos. E aí o que você tem que fazer? Você tem que discriminar isso. Bom, o que isso significa? O que esses choquezinhos significam? Como é que isso vai virar o sabor do café? Como é que isso vai virar uma cor? Como é que isso vai virar dor? Então, o tálamo, ele recebe essas vias sensoriais de todos os sentidos. Tá? A única exceção é o cheiro. O olfato, ele tem uma via páleo e uma via nel. A via nel passa pelo tálamo também. A via páleo, que é uma via mais antiga, não passa pelo tálamo.
O cheiro é a percepção mais antiga que a gente tem, né? Então, ele não faz esse caminho, mas o resto tudo faz. Então, chegando no tálamo, o tálamo vai redirecionar esse estímulo. Então, o núcleo talâmico, ele é como se fosse uma tomadinha. Então, a tomadinha que vem da tua retina vai para uma área específica do seu tálamo, para o seu tálamo mandar para o córtex parietal, que é onde você vai transformar aquilo em imagem. Dá para entender? Então, se eu pudesse trocar as tomadinhas do meu tálamo e pegar o olfativo e trocar com o visual e trocar com o acústico, eu ia ouvir pelo olho e ver pelo ouvido. Tá certo? Não, tá errado, né? Mas se fosse isso possível, o que ia acontecer? Se batesse luz, em vez de eu ver um clarão, eu ia ouvir um barulho. E se tivesse um barulho, em vez de eu ouvir o barulho, eu ia ver um clarão. Dá para entender? Porque, na verdade, a gente não vê com os olhos, a gente vê com o cérebro. A gente sente dor com o cérebro, a gente sente gosto com o cérebro. E o cérebro é um computador que é programável. Então, eu posso sentir aquilo e achar bom, ou sentir aquilo e achar ruim. Né? O maior exemplo que eu vejo disso é o quiabo. Né? Tem regiões do Brasil que o povo ama quiabo, e tem regiões que o povo odeia, não quer nem ver na frente. Então, será que o quiabo é bom ou é ruim? Depende. Depende do software que você colocou, do app que você instalou no seu computador. Se desde criança todo mundo come quiabo e fala, que delícia, você vai achar uma delícia também. Mesmo que você não ache lá grande coisa. E se ninguém come, você nunca vai gostar, porque você nem comer come. Tá certo? Eu sou de São Paulo. Em São Paulo ninguém come quiabo. Né? Então, quantas vezes eu comi quiabo? Nunca. Quando é que eu vou comer? Talvez na próxima encarnação. Nessa eu não vou nem olhar para aquilo. Eu tenho um certo problema com quiabo. Porque todo mundo fala quiabo, não é? Então, você vê que a realidade física, ela não existe. Nós construímos isso. São interpretações desses estímulos do meio. Né? Bom, isso dá outra palestra. Vamos tocar o barco aqui. E aí, quando chega lá, talvez eu precise experimentar mesmo. Né? Isso aconteceu com o bacalhau, você sabe? Que eu não gostava de bacalhau por causa do nome. Aí um dia eu comi um bacalhau, hoje eu sou um bacalhófilo. Eu vou para Portugal, eu como bacalhau, eu só perdoo o café da manhã, o resto eu como bacalhau o dia inteiro. Talvez, mas eu vou pensar nesse assunto. Então, a discriminação refinada é no córtex cerebral. Então, é o telencéfalo que se chama a parte do córtex, né? E ele discrimina, localiza e interpreta. Então, por exemplo, aquela agulhadinha que eu tomei no dedão, quando ela gerou o potencial de ação, ela entrou pela medula. Se foi uma agulhada muito forte, a própria medula já tomou uma decisão de você tirar o pé, é o arco reflexo. Antes de você tomar tomar consciência de que tem alguém agulhando o seu pé, você já puxou o pé. Mas se não foi nada assim suficiente para desencadear o reflexo medular, vai chegar no tálamo, o tálamo vai mandar para o seu córtex somestésico, né, que está no lobo pré-frontal. E nesse córtex somestésico, ele vai para uma área específica. Existe uma representação no córtex que é correspondente às suas áreas cerebrais. Chama homúnculo de Penfield. Quem é o pessoal da área da saúde já estudou isso aí. Então, por exemplo, no homúnculo de Penfield, que é as áreas no seu córtex que representam as áreas do seu corpo, você tem um bocão enorme, um linguão enorme e umas costas pequenininhas. Por quê? Porque tem muitos receptores na boca, receptores sensoriais na boca, e tem poucos nas suas costas. É por isso que quando você está namorando, você beija com a boca, não fica esfregando as costas. Porque a área de estímulo, quando você beija a boca, é muito maior, o seu cérebro fica em festa. Um monte de informação. Aí, quando usa a língua, também está ficando erótica essa aula. Quando usa a língua também, é mais uma área enorme do seu córtex que está sendo estimulada. Então fica aquela coisa, meu Deus, né? E as costas é muito difícil. Então, por exemplo, se eu pegar um compasso com uma distância pequenininha entre as duas pontas e colocar nas suas costas, você vai sentir que é só uma ponta. Se eu colocar essas duas pontinhas com a mesma distância na polpa do seu dedo, você vai perceber que são duas. Por quê? Porque a discriminação é maior. Então, o córtex ele não só vai dizer exatamente o que é,
ele vai dar características específicas para aquela percepção, como ele vai localizar de uma maneira bastante precisa e interpretar. A interpretação já é uma coisa do espírito, mas que vem via córtex. Tá? Deu para entender como é que funciona? Certo? Muito bem. 6 meses de neurofisiologia na faculdade em 6 minutos, né? Vocês estão de parabéns. Vou dar nota 10 para todo mundo. Aí, essas áreas primárias, elas têm 2 características. É a primária e a associativa. Então, é assim. Todas as sensações, elas têm essas 2 áreas. A visão, a audição, a gustação, a olfação. E como se aprendeu na escola que tinha o tato, na verdade, o tato é uma das sensopercepções somestésicas ou proprioceptivas. Proprioceptiva é própria do corpo. Quando você come muito, sente seu estômago cheio, proprioceptiva. Se você está de olho fechado e alguém pergunta se o seu joelho está esticado ou dobrado, você sabe se está esticado ou dobrado porque você tem propriocepção. Agora, a somestésica é do meio, é o frio, o calor, o tato e assim por diante. Todas essas sensações, elas estão relacionadas com o que a gente chama de sensações somestésicas e proprioceptivas e que a gente, genericamente, chama de tato. É muito mais do que isso, tá? Qualquer uma dessas percepções, você tem uma área primária e uma área associativa. A área associativa é onde você guarda a memória daquela sensopercepção. E a área primária é onde você decodifica aquela sensopercepção, tá? Então, por exemplo, se eu mostro para vocês um objeto, vamos supor, isso aqui. Como é que vocês chamam isso? Taça. Podia chamar de copo? Pode, mas você falou taça porque você foi mais específico. O que é uma taça? A taça é um copo que tem uma pontinha e uma base. Não é assim? Bom, se eu mostrar uma outra taça diferente dessa, que seja mais comprida, mais fininha, uma taça de champanhe, por exemplo, eu perguntar para você, o que é isso aqui? Você vai falar o quê? Taça. Mas são objetos diferentes, como é que você associou os dois? Porque você tem uma memória sensorial. Isso vale também para outras coisas, vale para gosto, por exemplo, né? Vale para tato. Então, quando você entra em contato com alguma experiência, com alguma sensopercepção, você associa isso com as suas memórias anteriores para que você faça o diagnóstico. Essas sensações, elas estão nas áreas associativas. Então, se eu falar para vocês, eu vou falar uma palavra agora para vocês, maçã. O que é que veio na cabeça de vocês? Veio uma maçã. Você viu a forma, você viu a cor. Agora eu vou pedir para vocês morderem essa maçã que vocês imaginaram. Morderam? O que é que veio? O sabor. Como é que estava a sua maçã? Estava gostosa? Geladinha, doce, né? Alguém comeu uma maçã farinhenta? Se comeu, eu recomendo que procure um psicólogo, né? Você é muito pessimista. Eu peço para você imaginar uma maçã, você imagina uma maçã farinhenta. Eu peço para você morder, você ainda morde ela. Então tem alguma coisa errada com você. Mas assim, se você mordeu a sua maçã, você lembrou da melhor maçã que você já comeu. Aonde estavam essas memórias? Estavam nas áreas associativas. E quando você fez o diagnóstico de maçã através da palavra que eu te dei, você recrutou as memórias de todas as suas áreas associativas e elas foram para uma área central no seu cérebro chamada área de Wernicke. A área de Wernicke dá o diagnóstico. A área de Wernicke vai dizer para você, olha, isso é uma maçã é uma fruta, ela tem essa consistência, essa forma, essa cor, esse sabor. Dá para entender isso? Né? Eu sempre conto isso, eu conto na faculdade e também nas palestras, do kiwi. O kiwi não é uma coisa nova. Eu não sei se o pessoal da minha geração sabe que quando a gente era moleque não existia kiwi. Aí um dia vieram com aquele negócio, falaram assim, você já comeu isso aqui? O que é isso? É kiwi. Eu olhei, parecia um coquinho, né? Marrom, peludo, é coquinho, não é? Aí eu imaginei, bom, isso aí deve ser duro. Aí eu peguei e era molinho. Falei, nossa, um coquinho molinho. Mas é gostoso, é japonês, vamos experimentar. Tá bom. Aí pegou a faca, cortou. Era verde dentro. Eu achei que era branco. E devia ter um liquidinho, alguma coisa, né? Não, branco. Era um coquinho mole e dentro era verde. Aí eu olhei, eu achei ele meio parecido com um morango, né? Só que verde. Eu falei, nossa, um coquinho mole que corta, parece um morango, mas é verde. E aí eu mordi o kiwi. E o kiwi tem gosto de quê?
eu tive que fazer uma gavetinha nova, estabelecer um circuito neuronal, colocar lá kiwi. Kiwi é uma fruta esquisita japonesa, que parece um coquinho, é verde por dentro, tem cara de morango e tem um gosto que é só do kiwi. Deu para entender? Então, na hora que você tem uma experiência nova, você faz a associação com a tua memória sensorial para tentar fazer um diagnóstico. O diagnóstico vai ser dado a partir dessa área de Wernicke, que é a área de diagnóstico. Tá? Bom, entendido isso, a gente vai começar a falar da teoria da mediunidade. Tudo isso que eu falei para vocês é fisiologia básica, não é nada hipótese, isso é tudo sabido. A ideia é a seguinte: quem é o receptor sensorial da mediunidade? A pineal. A glândula pineal, ela é uma estrutura que é diagnosticada como glândula, ela foi colocada como glândula porque ela produz hormônio. Tá? Mas ela é mais do que uma glândula, ela é um receptor sensorial. As estruturas minerais que tem dentro dela, que a gente achava que era um processo degenerativo, na verdade é uma biomineralização. É muito diferente a biomineralização do que um processo degenerativo. Então não é uma calcificação, é uma mineralização. Formam-se cristais. Esses cristais que estão aí no desenho, que vocês estão vendo essa redondinha, é de um jovem. E aquela que parece uma florzinha é já de uma pessoa mais madura. Porque vai se depositando em lamelas, em porções, durante toda a vida. Né? Então, a tendência é aumentar essa biomineralização com a idade. Essa biomineralização começa na adolescência, né? E depois ela dá uma estabilizada. Cada um de nós, a pineal da gente é igual a impressão digital. A forma da pineal, o tamanho da pineal e a quantidade de cristais é diferente. Esses cristais são diamagnéticos, então eles entram em ressonância com campos eletromagnéticos. Então hoje já é muito bem estabelecido a importância da glândula pineal na percepção de campos eletromagnéticos. Inclusive do celular, viu, pessoal? Eu li um trabalho que me deixou bastante impressionado, que eles puseram um termômetro na pineal de um cadáver e colocaram um telefone celular durante 1 minuto no ouvido do cadáver. A glândula pineal ficou 1,5 graus acima da temperatura que ela estava antes. Então, está comprovado que usar celular esquenta a cabeça. Tá? Hoje talvez seja uma boa ideia você pensar nisso, mas não é legal você ficar usando campos eletromagnéticos próximos do seu cérebro. Porque o seu cérebro tem atividade elétrica e ele gera os próprios campos eletromagnéticos. Então, há uma interferência. Né? Isso pode trazer consequências que estão sendo estudadas pela medicina nesse momento. Tá? Então, o receptor sensorial seria a pineal. A nossa hipótese, seguindo a orientação de André Luiz, é de que ela seria a estrutura física capaz de perceber vibrações supraluminais, ou seja, ondas eletromagnéticas que vibram acima da velocidade da luz. Essa é uma questão meio polêmica, né? O Cleidson pode falar melhor do que eu sobre esse assunto, mas que para os físicos clássicos isso é impossível, nada pode viajar além da velocidade da luz. Mas já tem muitos indícios e muitos trabalhos hoje em dia falando que é possível sim. Então, essa pineal seria o receptor. E a partir da percepção desses pensamentos supraluminais, dessas ondas eletromagnéticas supraluminais, ela entraria em ressonância com esses campos. E começaria a produzir os choquinhos. Lembra dos potenciais de ação? Que você produziu com o café, com a luz, com o som, com a agulha no seu dedo e assim por diante. Aí, para onde isso tem que ir? Para onde vai todos os receptores? Prova, para saber se vocês aprenderam o que eu falei sobre neurofisiologia. Todas as sensopercepções, elas entram pela medula e elas vão parar aonde? No tálamo. No córtex depois. No tálamo. Muito bem, vocês passaram, estão aprovados. Né? Então, a pineal vai mandar os seus potenciais de ação para o tálamo. E o tálamo tem que mandar para o córtex, para fazer a discriminação e a localização. Bom, eu tenho um córtex para cada sensopercepção, não tenho? E para a pineal, qual é o córtex? Não tem. Não existe uma área cortical específica para interpretar as informações do plano espiritual. Então, o que o tálamo vai fazer com aquela informação que veio da pineal? Ele vai escolher um córtex e vai mandar para esse córtex. Então, se ele mandar para o córtex direito, para o hemisfério direito, aquilo entra como intuição para você. Você tem uma intuição. Aí você se acha um gênio, né?
Às vezes eu escrevo alguma coisa, eu vou ler depois, eu falo assim, nossa, que legal que ficou isso aqui, né? Aí depois eu caio na real e falo, não é meu mesmo, né? Então, que bom que eu pude ser o transdutor disso. Então, o córtex direito é o que, normalmente, é para onde é encaminhada essa informação da pineal. Mas eu posso mandar para o córtex occipital. E aí aquilo vai vir como imagem, você vai ser um clarividente. Né? Então, em vez de você enxergar com a retina, você enxerga com a pineal. Né? Pode ser que vá para o córtex auditivo, que é no lobo temporal. E aí você vai ter clara audiência. Pode ser o olfativo, e assim por diante. Então, a neurofisiologia da mediunidade seria essa. O receptor é a pineal, é mandado para o tálamo, e o tálamo empresta algum córtex. E quando essa informação chega no tálamo, ele vai usar o córtex associativo com memórias. Então, mesmo a memória a imagem que você faz de uma clarividência, ela está relacionada com a tua memória de coisas que você viu no passado. Você não pode ver uma coisa que você nunca viu. Né? Isso é uma referência. Vocês já ouviram falar daquela história que quando as caravelas chegaram no Brasil, os índios não viam as caravelas? Né? Por quê? Porque não tem referência. Não tem referência. Você não consegue ver alguma coisa que você não sabe que existe. Você precisa ter essa referência. Por quê? Porque o mundo físico é um mundo ilusório. Você precisa ter a introdução dentro dessa ilusão para você conseguir identificar. A gente acha que as pessoas espiritualistas é que estão viajando, né? Na verdade, quem viaja é quem é muito materialista. Ele vive numa ilusão e ele acha que isso aqui é que é a verdade. De fato, o que a gente vive aqui são só interpretações. Tudo que está acontecendo ao teu redor, o frio, o calor, a fome, as coisas que você está vendo, é tudo imaginação, tudo coisa da sua cabeça. Neurofisiologia, não sou eu que estou dizendo. Né? Só que você acha que isso é que é real. E não é. Entendeu? Tanto que eu perguntei se quiabo é bom ou é ruim, ninguém sabe dizer. Né? Se a temperatura... Coloca a mão direita numa água gelada e a mão esquerda numa água quente. Aí pergunta, como é que está a água? Da mão direita está gelada, da mão esquerda está quente. Aí tira as duas e coloca numa água com temperatura ambiente. E aí pergunta, essa água do meio está quente ou está fria? Você não sabe dizer, porque a mão que estava na água fria vai sentir a água quente. E a mão que estava na água quente vai sentir a água fria. Aí ele começa a dar risada. A gente faz isso na faculdade, quando vai ensinar ciência de percepção. E pergunta para o aluno, essa água está quente ou está fria? Eles começam a rir. Falam assim, professor, isso é pegadinha. Porque para a mão direita está quente, para a mão esquerda está fria. Ele não sabe dizer se aquela água está quente ou está fria. E aí a pergunta é, de fato, a água está quente ou está fria? Tanto faz, depende. Né? Nós estamos aqui tremendo que nem pinguim. Se você estivesse lá no sul, se você fosse lá de Pelotas, ia estar de camisetinha. Então, assim, está fresco hoje, né? Não é? E se isso acontecer na Bahia, extinga a vida lá. É um Armagedon. Não é verdade? E é a mesma temperatura. Então, porque na verdade não existe isso. Isso é uma representação que nós estamos dando para um estímulo. E o estímulo ele não é nem bom, nem ruim, nem mais, nem menos. Ele é apenas um estímulo. É uma mudança que está acontecendo no meio. E que o nosso sistema nervoso aprendeu a identificar e a colocar essa informação para a gente. Mas quem define o que aquilo significa somos nós. Né? Então, dentro não faz bullying com ele. Ele está fazendo o trabalho dele. Obrigado. Tá. Então, essa informação, coitado do Manu. Essa informação, ela é uma resposta que o nosso sistema nervoso está dando. E ela pode, inclusive, ser motora. Então, eu falei da mediunidade como um senso-percepção, mas tem mediunidade motora. Eu posso escrever, né, a psicografia. Né? Só que essa psicografia ela tem vários níveis. Então, por exemplo, eu posso ouvir a voz do Espírito e escrever. É como se fosse um ditado. Eu posso não ouvir a voz, porque a mesma clareaudiência, você pode ouvir como se alguém estivesse falando com você, ou você pode ouvir dentro da tua cabeça. Não é? Os médiuns sabem o que eu estou falando. É como se tivesse alguém dentro da sua cabeça. Aí você não ouve a voz do Espírito.
E tem às vezes que parece que é você que está pensando aquilo, mas depois com um pouquinho de experiência, prestando atenção, você percebe que não é um pensamento teu. É um pensamento de fora. Se você escrever, qualquer uma dessas é psicografia. Mas, na verdade, o que você teve foi uma clara audiência. Agora, eu posso escrever e o espírito escrever com a minha mão, mas usando o meu padrão motor. Então, vai sair uma letra que é a minha letra. Mas ele pode desligar o meu padrão motor, desligar o meu córtex motor, e isso é feito com a melatonina, e escrever com a letra dele. E aí vai demorar pra caramba, porque ele vai escrever. É como se ele está escrevendo com a mão do médium, mas é ele que está escrevendo. Então vai sair a letra dele. É quando dá para identificar, por exemplo, a assinatura. Aí é uma psicografia mecânica. Então vocês veem que tem vários níveis dentro da mediunidade, dependendo do que está acontecendo no cérebro do médium. Eu tenho é muito mais complexo do que parece. Então, não é só uma clara audiência, não é? Mesmo a psicofonia. Às vezes o médium ele está falando, mas ele está ouvindo e depois ele está falando. E às vezes ele está falando e está ouvindo o que ele está falando junto com todo mundo. Isso já aconteceu comigo também. Deu o espírito falar e eu repetir o que ele está falando. Né? A primeira psicofonia que eu tive, o espírito era um amigo meu, uma pessoa que tinha convivido comigo e tinha desencarnado, o Nilson. E ele falava as coisas, eu falava assim, Nilson, isso eu não vou falar. Ele falou, fala, porque a mulher dele estava lá. E ele queria falar com a mulher dele. Eu falei, não, isso eu não vou falar, Nilson. E ele ficou bravo comigo. E a gente discutindo dentro da minha cabeça. Né? Esse é um tipo de psicofonia. E tem uma outra que já aconteceu comigo também, de eu falar e não passar pela minha cabeça o que eu estou falando. Aí eu ouço a minha voz e aí eu falo, nossa, que legal isso. Quer dizer, a minha boca está falando, mas não sou eu que estou falando. Então é outro tipo de psicofonia. Né? Oi? Quando muda a voz, então, o espírito está... É como se fosse uma psicofonia mecânica. Ele está usando não só o meu aparelho vocal, mas inclusive a entonação, né? Às vezes muda a face. Né? Em Paris, 2003, o Divaldo incorporou... Aí eu falo, não é nem psicofonia, é incorporação, né? O Dr. Bezerra de Menezes, e o rosto dele foi mudando. Mudou completamente. E estava todo mundo ali olhando, falei, o que está acontecendo? Né? Então, aí o espírito usou outras possibilidades, inclusive o controle da musculatura da face do médium. Né? É uma mediunidade mais profunda, um transe mediúnico com um envolvimento maior das propriedades fisiológicas do médium. Né? E a questão endocrinológica, que é que muda? Tem alterações no corpo do médium, existem hormônios envolvidos, o cérebro do médium ostensivo ou do médium dinâmico é estruturalmente diferente do médium estático, né, de um médium natural. Essas perguntas são algumas perguntas que precisam ser respondidas e estão sendo respondidas através de trabalhos científicos. Então eu trouxe aqui, essa é a tese de mestrado do Dr. Marco Aurélio. O Dr. Marco Aurélio, ele é o vice-presidente da AME Mato Grosso do Sul, é um endocrinologista lá de Campo Grande, e esse trabalho dele, eu acho que vai entrar para a história mesmo. Ele está fazendo um trabalho muito bonito. E o trabalho dele tem esse título, Melatonina e catecolaminas plasmáticas, atividade elétrica cerebral e atividade autonômica cardíaca durante experiências anômalas em um contexto religioso. Por que ele não pôs mediunidade? Por que ele pôs experiências anômalas em um contexto religioso? Porque senão ninguém publica. Só por isso. Né? Mas, na verdade, essas experiências anômalas em um contexto religioso é mediunidade. Então, ele estudou, ele colocava o médium e um controle do lado, uma pessoa que não tem mediunidade, entre aspas, um médium natural. E a gente fazia as medidas, o eletroencefalograma na cabeça do médium, ele arrumou alguém para colher sangue no escuro, né? Tinha um técnico lá, ele colocava uma lanterninha na boca e ele conseguia pegar a veia do médium no escuro, durante a reunião mediúnica. Então foi um trabalho bem interessante, difícil de fazer, com uma colaboração muito boa dos médiuns, né? Porque você está lá na reunião mediúnica e depois vai tomar uma agulhada, né? É um problema isso.
mas eles fizeram de boa, né? Ajudaram bastante. E o Marco Aurélio, isso foi o mestrado dele, já está defendido, a tese está pronta, e agora ele está fazendo o doutorado, em que ele está fazendo ressonância nuclear magnética do cérebro dos médiuns para medir volume da glândula pineal, volume do giro do cíngulo, fazendo uma série de medidas estruturais, né, do cérebro. E eu trouxe para vocês algumas das conclusões do trabalho dele. Então, uma dessas conclusões mais recentes é que os médiuns não são mais suscetíveis à hipnose e à indução. Isso é uma coisa, hoje em dia, está chamada de nível de absorção. Uma pessoa de alto nível de absorção é uma pessoa altamente suscetível a ser hipnotizada, a ser enganada, a ser induzida a pensar em alguma coisa. E tinha uma hipótese de que os médiums teriam um maior índice de indução. Eles seriam mais facilmente hipnotizáveis, mais facilmente enganados. E ele já provou que isso não é verdade, né, nesse trabalho de doutorado que ele vai publicar. Os médiums têm maior capacidade empática. E isso também é uma coisa esperada, porque se você consegue experimentar, o que falou Alberto Almeida ontem, a palestra dele aqui, se você consegue sentir o que o outro sente, você fica mais empático, você consegue perceber melhor o que o outro é capaz de sentir, né? Tem um maior número de experiências anômalas, óbvio, né? Se você é médium e você frequenta um centro, toda semana você tem uma experiência anômala, né? E além disso, outras que podem acontecer durante a sua semana. Apresenta ocorrência de quadros dissociativos não patológicos, que é o transe, propriamente dito. Apresentam melhores índices de saúde mental. Eu falei na sexta-feira, o Alberto citou de novo aqui, esse trabalho do Alexander Moreira, que mostrou, através do estudo dos médiuns de São Paulo, médiuns espíritas, que o nível de saúde mental deles é melhor do que a população geral. Então, se você tem a mediunidade, e essa mediunidade é saudável, né, você vai ter um nível de saúde mental melhor que a média da população. E como nós, espíritas, somos o único grupamento que tem informações sobre esse assunto, e que informações profundas e técnicas sobre o assunto, e tem processos e técnicas de aperfeiçoamento e controle da mediunidade, então a gente acaba sendo uma referência para isso. Mas não é obrigatório que seja espírita para ter mediunidade saudável, né? É que lá no espiritismo você vai encontrar informações que vão te ajudar. A atividade neural durante o transe está aumentada, ao contrário dos estados hipnóticos meditativos. De saída, nós fomos buscar a hipnose, a meditação. Por quê? O próprio André Luiz fala isso no livro, no Mecanismo da Mediunidade, não lembro qual deles, no Mundo Maior. Que ele fala que seria interessante começar a estudar a mediunidade através da hipnose na meditação. Só que a gente percebeu que é ao contrário. Durante a hipnose ou a meditação, o nível de atividade neural é bem baixo. O seu cérebro está desligando. E na atividade mediúnica, ao contrário, tem que ligar o cooler, porque está mandando ver. Atividade neural extremamente aumentada, com alto gasto de glicose, né? Então, se você fizer muita mediunidade, é capaz de você emagrecer. Consome glicose. Consome glicose, diminui o ectoplasma também, sabe? O ectoplasma ele é produzido a partir da respiração celular. Isso também dá outra palestra. Então, não existem diferenças. Então, tem essa característica. A segunda que ele está percebendo agora, que eu já estou fazendo um spoiler aí do doutorado dele, é que não tem diferença de volume das estruturas encefálicas do médium dinâmico e do estático. Isso é uma coisa que eu não sabia o que ia dar, mas eu tinha um palpite que não ia dar diferença. Porque, na verdade, não é a estrutura em si, mas a maneira como a estrutura funciona que provoca a mediunidade. Mas uma coisa interessante que ele viu, as estruturas, a pineal, por exemplo, dos médiums, ela é maior, a média do volume da pineal dos médiums é maior do que o do controle. Só que na hora que ele faz a relação entre o tamanho da pineal com o tamanho do encéfalo, aí a média fica igual. Ou seja, quando ele mediu só o volume por si só, deu diferença. Quando ele fez o volume relativo ao volume do encéfalo, aí já não deu diferença. Pode ser que tenha alguma informação escondida aí, é uma outra coisa que a gente precisa estudar.
A melatonina não se altera no transe mediúnico. Isso é uma coisa que eu já tinha falado, eu já achava isso. A gente colocou na nossa cabeça que a melatonina está relacionada com o transe mediúnico. Por quê? Porque o André Luiz diz que a mediunidade está relacionada com a pineal e que a pineal produz hormônios psíquicos. Mas ele não disse que era a melatonina. Como a gente descobriu a melatonina e não sabia que a pineal produzia outras substâncias, a gente achou que tinha que ser a melatonina. Só que a melatonina ela é um sedativo, ela diminui a atividade do sistema nervoso. Então, ela não pode provocar o transe mediúnico, ela pode modular esse transe mediúnico. Né? Por exemplo, um médium de efeitos de psicografia mecânica, para ele suprimir o padrão motor do médium, ele usa a melatonina. Isso é uma hipótese, eu acho. E aí a melatonina vai bloquear aquela área do encéfalo. Um médium inconsciente é um médium que tem mais receptores para melatonina. Então o cérebro dele desliga enquanto ele está tendo atividade mediúnica. Mas, na verdade, não é a melatonina que provocou a mediunidade, o transe mediúnico, mas é a melatonina que faz com que ele seja um médium inconsciente. Porque ele tem mais receptores para a melatonina no cérebro dele. Né? Então, tanto no mestrado quanto no doutorado, ele viu que não tem alteração. A melatonina é produzida da mesma maneira. O que faz a melatonina aumentar é a escuridão. Então, diminuir a luz faz a melatonina aumentar. Tá? Então, ela tem um efeito sedativo, eu já falei, nos seres humanos, porque o rato também produz mais melatonina à noite, que nem a gente. Só que no rato a melatonina excita o sistema nervoso. Por isso que ele é um animal de atividade noturna. Né? Então, é o mesmo hormônio, a mesma receptor, mas só que a programação do cérebro dele é diferente da nossa. E o transe mediúnico é um fenômeno eminentemente adrenérgico, ou seja, tem descarga de adrenalina, tem aumento da frequência cardíaca, mas não tem um aumento da pressão arterial. Tá? Há um controle dentro da pressão arterial. Aí a pergunta que a gente está se fazendo nesse momento é assim: se a melatonina não é indutora da mediunidade, existe alguma outra substância que pode produzir o transe mediúnico? Então, a gente já sabe hoje que existem outras substâncias que são produzidas também pela melatonina e que são neurolépticos, são psicolépticos. A dimetiltriptamina, não é a mesma do ayahuasca? É sim, a mesma do ayahuasca. Nosso cérebro produz esse hormônio. Só que nós produzimos em nanopicogramas. E quando você toma um copinho do chá, você toma alguns miligramas. Então, é como se você tivesse dado um chute na porta da sua pineal. Tá certo? Isso é uma coisa extremamente perigosa. Porque você está usando um hormônio, só que numa dose extremamente superior ao fisiológico. E isso pode desencadear problemas graves. Né? Você descola a sua mente, você descola o seu espírito do seu corpo físico, e aí onde é que você vai parar? Você dá uma estilingada, né? Você tira de uma maneira não fisiológica. Então, como eles fazem aquela preparação antes de tomar o chá, fazem toda uma visualização espiritual, então aí ele vai ter uma viagem legal, ele vai descolar de uma maneira não fisiológica, mas... Agora, se ele toma o chá sem aquela preparação, a chance dele ter uma experiência muito ruim é muito grande. E outra coisa, se ele tiver uma tendência genética à psicose, o uso do chá desencadeia a psicose. Ele pode sair de lá psicótico, entrar normal e sair psicótico. Então é uma coisa que precisa ser estudada. Mas a hipótese que a gente levantou é essa: será que o médium não produz mais DMT? Né? E uma outra substância chamada bufotenina, que também é produzida pela pineal. Será que ela também é um psicoléptico, um psicodisléptico? Será que ela não é produtora desse processo? Elas são produzidas na pineal, mas assim, a quantidade que ela é produzida é mínima, é muito pequena. E para medir isso é muito difícil. Então a gente procurou métodos para medir, e o único método que a gente achou foi na urina. Você pesquisar na urina do médium um catabólito dessa substância. E aí, então, você precisa de coletar a urina de 24 horas para dosar essa substância, para ver se deu aumentada ou não. Né? Isso daí nós fizemos, né? E não deu diferença. A gente publicou nessa revista aqui, na Explore, que eu acho importante a gente publicar também quando não dá certo.
Mas eu não desisti do DMT. O Marco já está querendo desistir. Ele falou, isso aí não vai dar em nada. Mas eu ainda não consegui desistir. Se não for essas duas substâncias, tem alguma outra que é. Mas eu acho que o problema aqui não é se é o DMT ou não que está aumentado. Eu acho que está. O problema é como é que nós vamos fazer para medir isso. Porque é muito pouca coisa produzida e ela é muito rapidamente metabolizada. Então, nós pegamos 5 médiums e 5 não médiums, né? 5 médiums dinâmicos e 5 estáticos, e 2 do que não eram médium deu aumentado, e um médium deu aumentado, e os outros não deu nada. Então, a gente não sabe se tem a ver com a função renal, a gente não sabe se tem a ver com a quantidade de água que o médium tomou no dia, a gente não sabe. Nós procuramos pegar no dia da reunião mediúnica, né? Aquela urina de 24 no dia da reunião mediúnica. Mas eu acho que é ainda uma coisa que a gente precisa estudar, né? Então, vocês vejam que interessante, como a gente está conseguindo mergulhar dentro dos mecanismos do transe mediúnico, e quanto mais a gente mergulha, mais a gente percebe que o espiritismo está certo, mais a gente percebe que nós estamos num caminho legal. Eu trouxe aqui, para quem se interessar, esse site é o que tem a tese do Marco, do mestrado, e embaixo é onde ele publicou o artigo da tese, né, o principal, porque tem esse artigo foi dividido. Por exemplo, a parte do eletroencefalograma foi publicada num artigo diferente. E era muito legal fazer parte, porque assim, o médium e o não médium tava com aqueles eletrodos todos na cabeça, ligado no laptop atrás. E a reunião mediúnica torando lá. E a gente olhando, eu ficava atrás, aí você ficava olhando o eletroencefalo dos dois, tudo bonitinho. Daqui a pouco, o eletro do médium começava a ficar todo agitado. Aí um olhava para o outro, ligava o play lá para gravar, aí vinha a comunicação. Você viu o espírito se aproximando do médium antes do médium começar a comunicação mediúnica, né? Aí, quando mandou para o estudo, a neuro, que fez a leitura dos eletroencéfalos, ela não sabia nem do que se tratava, ela sabia que era um trabalho científico, mas não fazia ideia do que era. E nem quem era quem era controle e quem não era. E ela falava assim, olha, tem alguma coisa estranha aqui, mas eu não sei dizer o que é. Isso aqui parece até um estado epilético, mas não é um estado epilético. Isso não é patológico, mas também não é normal, eu não sei o que é. Né? E publicou esse artigo, está publicado também. Então, você vê que interessante, como a gente percebe que a gente, aos pouquinhos, vai começar a entender o que é que está acontecendo, né, na cabeça do médium, quando ele está em transe mediúnico, e quais são as repercussões no corpo dele. A glicose, por exemplo, não tem alteração, mas a tendência é de baixar a glicose, porque o cérebro consome muito. Há uma tendência de baixar a glicose. Então, não tem problema do diabético, por exemplo, fazer mediunidade. E se você é hipertenso? Bom, vai ter taquicardia, mas a princípio não tem problema, porque não tem aumento da pressão arterial. Então, você vê, já temos 2 respostas boas para dar para o médium quando ele vem perguntar. Tá certo? Então, esses estudos são coisas que ainda estão em desenvolvimento. O Marco, ele é um cara jovem e muito obstinado, adora fazer pesquisa. Eu não tenho a menor dúvida que ele vai produzir muita coisa importante ainda. E está aqui, né? Mora em Campo Grande. Está aqui do nosso lado. Tá certo? Então, eu acho que a gente tem muito que estudar, né? A gente tem um monte de coisas para ver o que está acontecendo, mas a gente tem essa bússola, que é o trabalho do André Luiz. E ela diz para que lado a gente tem que ir. Ela que traz as informações. Olha, vamos estudar, tem algum hormônio, vamos estudar que área do cérebro que tá sendo envolvida. A pineal tem a ver com a mediunidade. Quer dizer, ele está avisando para a gente para que lado que a gente tem que ir. E a gente está procurando seguir essa bússola aí. Então, a minha homenagem, né, acho que já ficou implícita aqui ao Marco, que eu admiro demais ele, mas principalmente ao Chico, né, que viabilizou essa obra fantástica para a gente, e ao próprio André Luiz, que é o relator, né, de 12 grandes sábios que trouxeram essas informações para a gente. Muito obrigado.